Em agosto de 2018, uma perturbadora chamada para o serviço de emergência veio de uma propriedade rural perto de Cedar Springs, Michigan. O homem do outro lado da linha disse ao operador que havia encontrado sua filha caçula morta em seu quarto. A história não fez muito sentido desde o início, com o homem parecendo estranhamente calmo e sem estresse. Quando as autoridades chegaram naquele dia, descobriram o corpo de uma criança já sem cor, deitada na sujeira. Até hoje, seus pais negam qualquer responsabilidade por sua morte, apesar de serem a própria causa dela. Há quanto tempo você encontrou a criança? Cerca de 1h30. Eu estava esperando, liguei para o meu advogado e perguntei qual seria a próxima coisa que eu poderia fazer. E eles disseram que eu deveria esperar até que eles chegassem aqui para ligar para a polícia. Eu estava aguardando a assessoria jurídica chegar. A criança está há 1h30 desacordada e ligou para seu advogado primeiro, correto? Sim, é possível chamar a polícia ou não? Não tenho ideia do que fazer, ok? Vamos enviar. Quando foi a última vez que você teve contato com esse bebê? Na noite passada à tarde, por volta das 3 da tarde. Então você a colocou na cama ontem às 3 da tarde? Sim, e então, hoje de manhã, quando lembramos de verificar o que estava acontecendo. Então você disse, tudo bem, já faz muito tempo. Ela dorme por muito tempo, normalmente é assim. Tatiana Fusari cresceu em Nova York e teve uma infância conturbada, com algumas fontes afirmando que ela lutou contra o vício em drogas e teve alguns problemas com a lei em relação a isso quando tinha 20 anos de idade. Tatiana se mudou para Grand Rapids, Michigan, na esperança de se reaproximar de sua mãe. Esse relacionamento não durou muito e Tatiana foi supostamente expulsa de casa. Pode-se supor que tenha algo a ver com o possível uso de drogas, mas os detalhes não são claros. Ela decidiu estudar educação e desenvolvimento de crianças na Grand Rapids Community College. Seu sonho era um dia abrir uma creche, o que é incrivelmente irônico, considerando o que ela e seu marido fariam mais tarde. Enquanto estava na faculdade comunitária, Tatiana conheceu e se aproximou de um jovem chamado Seth Welsh, que mais tarde ela descreveu como charmoso e paquerador. O casal tinha um relacionamento turbulento, indo morar juntos depois de apenas um encontro. Seth foi criado em um lar cristão fundamentalista e mantinha esses valores bem próximos. Ele começou a ficar paranoico com um possível colapso do governo e algum tipo de juízo final, o que o levou a morar com Tatiana em uma fazenda perto de Cedar Springs, um pouco depois de Tatiana engravidar da primeira filha do casal. Inicialmente, a fazenda foi usada para ser autossuficiente e não depender do mundo exterior. Depois de um ano, mais ou menos, eles perceberam que precisavam de dinheiro e a Black Acre Farm nasceu. Começaram a cultivar uma infinidade de produtos e a criar abelhas produzindo seu próprio mel, que vendiam no Fulton Street Farmers Market. Em um vídeo postado em 30 de maio de 2018, Seth explicou que a empresa passaria de Black Acre Farms para Stewards of Creation, administradores da criação, e explicou que Deus seria colocado em primeiro lugar, em vez do dinheiro. Seth era adepto desses longos sermões na internet e publicava vários em sua página particular do Facebook, onde falava sobre suas crenças, dizendo coisas como: se as crianças não forem corrigidas pelos pais, elas farão coisas malignas como os pagãos. O justo viverá pela fé. É Deus quem é soberano sobre as doenças e esses tipos de coisas. E, claro, sobre a morte. Seth não acreditava em vacinas e não confiava em nenhum profissional da área médica. Quando a primeira filha deles, Elizabeth, nasceu, ela tinha quantidades significativas de THC em seu sistema, o que justificou uma ligação para o CPS, Serviço de Proteção à Criança, por parte dos funcionários do hospital. Os pais foram monitorados, mas em última análise, nenhuma medida adicional foi tomada. Seth questionou por que as pessoas que morriam por causa dessas doenças evitáveis estavam sendo vacinadas de qualquer maneira, dizendo que não parecia inteligente salvar pessoas que não eram as mais aptas. Se a própria evolução acredita na sobrevivência dos mais aptos, por que estamos vacinando todo mundo? Não deveríamos simplesmente deixar os fracos morrerem e os fortes sobreviverem? Quando Elizabeth ainda era um bebê, Seth a levou para uma consulta médica e foi informado de que a cabeça dela estava a 1 milímetro fora do formato normal. Eles receitaram um capacete especial que custava $3.500. Seth e Tatiana acharam isso ridículo. E Seth fez uma comparação entre o capacete e a antiga técnica chinesa de amarrar os pés, dizendo que eles eram charlatões, deixando os especialistas chocados. O médico também se incomodou com o fato de o casal se recusar a vacinar a filha e ligou para o CPS,
Serviço de Proteção à Criança. Eles verificaram a família novamente, mas nenhuma outra medida mais drástica foi tomada. Seth e Tatiana decidiram buscar uma segunda opinião, e esse médico discordou da recomendação do primeiro médico, o que só aumentou ainda mais a desconfiança do pai na medicina. Os 2 filhos seguintes do casal não tiveram consultas médicas e também não foram vacinados. Marianne Welch nasceu em 23 de outubro de 2017. Nessa época, Seth e Tatiana já haviam tido outros filhos juntos, o que significa que agora eles tinham 3 filhos com menos de 4 anos de idade. Olhando de fora, tudo parecia bem com a família camponesa. Seth tinha algumas opiniões controversas, mas queria criar seus filhos ao ar livre, comer alimentos frescos e levar uma vida tranquila. Suas postagens ocasionais nas mídias sociais mostram as crianças regando plantações, colhendo milhos à luz do sol ou fazendo tarefas aleatórias na fazenda. Mas isso não era realmente o que estava acontecendo. Elizabeth, a filha mais velha, com 4 anos de idade, já tinha certas tarefas na fazenda, mas as outras 2 crianças eram muito jovens para ajudar. E como a família não empregava trabalhadores, sua produção começou a desacelerar. Mas quando Seth explicou seus planos para o Institute of Creation, ficou claro que não seria um empreendimento com fins lucrativos. É provável que a família estivesse ganhando uma renda miserável para uma família tão grande. Mas, por outro lado, eles tinham uma abundância de alimentos frescos para compensar os custos de supermercado. Visivelmente, Seth e Tatiana eram muito saudáveis e bem alimentados, já seus 3 filhos não podemos dizer o mesmo. Tudo ficou muito nítido quando uma perturbadora ligação para o serviço de emergência foi feita em 8 de agosto de 2018. Mary Ann estava gélida, desnutrida, com os olhos tão fundos, como uma caveira realmente. Pele já azulada, uma cena tão desumana que fez com que alguns policiais chorassem ao encontrá-la já sem vida. Foto dela aqui, estou preparado para lhe mostrar. E diz que não há tratamento médico algum. Por mais inteligente que eu seja, não sou nem perto tão inteligente quanto você. Não consigo falar as palavras que você fala. Eu não sou você. E até mesmo posso olhar para essa foto e dizer que algo está errado. Foi de encher os olhos de lágrimas quando entramos. Era óbvio, Tatiana. Vou ser bem sincero com você agora, ok? De um pai para uma mãe. Ei, eu vou tentar controlar minhas emoções, certo? Estive em uma escola de investigação criminal de morte de crianças e vi fotos e imagens de crianças desnutridas e estou lhe dizendo agora que essa foi a pior coisa que eu já vi. Oh não, realmente? Sim. Quando os paramédicos e os policiais chegaram, encontraram uma cena perturbadora. A casa estava imunda e cheia de moscas. Inicialmente, os socorristas acharam que Mary Ann estava com desnutrição severa, pois poderia ser um recém-nascido, já que estava apenas com 2,5 kg. Mas, na verdade, Mary tinha 10 meses de vida e deveria pesar pelo menos 8,5 kg. Ela estava apenas 500 gramas mais pesada do que quando nasceu. Ela estava deitada em um colchão mofado e encharcado de urina. Ela tinha hematomas e feridas em todo o seu minúsculo corpo. O corpo de Mary foi levado ao médico legista, que determinou que a causa de sua morte foi realmente desnutrição e desidratação, que ocorreram durante semanas, se não meses. Essencialmente, Mary morreu de fome e sede. Seus músculos estavam definhando à medida que ficava cada vez mais fraca, incapaz de gritar ou levantar a cabeça. Ela tinha sangue seco saindo do nariz e espuma na boca. Tinha lesões visíveis nos pulmões, no coração e nos órgãos abdominais, e sua medula óssea não era mais capaz de produzir glóbulos vermelhos ou brancos. Eles mataram sua pobre bebezinha de sede e fome. Quanta crueldade é capaz de caber no corpo humano, eu me pergunto. Seth e Tatiana foram presos após a descoberta. Seus outros 2 filhos foram colocados sob os cuidados dos avós. Inicialmente, Tatiana e Seth foram acusados de homicídio doloso. Nesse vídeo, Seth pode ser visto com o queixo batendo no chão, quando soube que as acusações implicavam em uma possível sentença de prisão perpétua. Uma reação que se tornou viral nos Estados Unidos. Observe como o fato de ser acusado de assassinar sua filha foi recebido somente com um balançar de cabeça. Mas ao descobrir sua possível punição, provocou uma resposta como essa. Seth e Tatiana se recusaram a aceitar qualquer responsabilidade pelo que aconteceu com sua filha e se declararam inocentes de qualquer acusação. Em uma entrevista na prisão com o repórter da Wood TV, Seth também disse: "Sim, fizemos o melhor que podíamos por Mary, de acordo com nossa fé. Demos a ela boa comida e água. Demos a ela muito amor. Ela acabou falecendo pois foi a vontade divina. Ele escolhe os mais aptos." Ambos admitiram
disseram aos detetives que notaram que Mary estava abaixo do peso por um mês antes dela falecer. Decidiram não levá-la ao médico por medo de serem denunciados ao Serviço de Proteção à Criança. Se você tem medo de ser denunciado ao CPS se levar seu filho ao médico, está claramente fazendo algo que sabe ser errado. Então pune a criança ainda mais ao não receber o tratamento médico para se proteger. Clássico de narcisistas. No final do julgamento, os jurados consideraram que Tatiana Fusari e Seth Welch eram culpados por matarem a filha Mary Ann. Em 2020, Seth Welch e em 2021, Tatiana Fusari foram sentenciados à prisão perpétua. Eu queria agradecer demais você que chegou até aqui. Agora, por favor, nos ajude seguindo o canal e deixando seu like. Isso nos ajuda demais. Agora, cuidem-se sempre. Eu fui.